Jackson Silva, desde as primeiras horas da manhã. Boa tarde para você. Infelizmente, a gente não gostaria de começar com uma realidade do Rio de Janeiro, mas a realidade é bala, bala, bala. É aço traçando o céu, é traçante de traficante para mostrar poder. Do outro lado, a operação das polícias civil e militar. E no meio disso tudo, já confirmado, um baleado, um morador. Quem traz os detalhes e acompanha desde as primeiras horas, várias equipes, mas ele está agachado nesse momento. Num local, num ponto estratégico, não há estabilidade de terreno, ou seja, não há segurança ainda no Complexo da Penha. Jackson Silva atualiza pra gente. Boa tarde pra você. Onde você tá? Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Estou no Parque Proletário, um dos lugares mais perigosos do Complexo da Penha. O porquê que eu estou aqui perto dessas muralhas, né, de concreto para proteger a gente também. Porque esse é um local, um dos mais violentos daqui. Só que, nesse momento, tá tudo cercado de policiais militares. Homens do BOP, homens da CORE, todos estão em pontos estratégicos. E aqui atrás tem essa cabine blindada da Polícia Militar. Lembra a primeira vez que nós denunciamos que não era blindada, né? Então colocaram essa cabine para proteger os policiais militares. Agora, Isabelle, vem comigo, Pedro Mota, e vou te mostrar como está a situação aqui. Vem para mim, Pedro, por gentileza. Olha só, homens do BOP continuam aqui no Parque Proletário e policiais da CORE ainda estão em outras comunidades, principalmente ali na Chatuba. Ou seja, eles continuam operando atrás desses bandidos, principalmente traficantes que vieram de outros estados para buscar abrigo aqui e também em outras favelas controladas pelo Comando Vermelho. Agora você imagina só, Isabelle, há várias marcas de tiros em diversos pontos, principalmente nas paredes dessas casas. Alguns comércios abriram as portas, mas, Isabelle, o confronto aqui foi muito intenso. Tudo começou por volta das 4 horas da madrugada. Então, Isabelle, os policiais entraram, né? As tropas de elites da Polícia Civil e da Polícia Militar. E assim que entraram, o que aconteceu? Os bandidos atiraram. É claro que a tropa revidou. Houve intenso confronto. Você me pergunta, Jackson, e o helicóptero sobrevoou? Não, dessa vez não teve aeronave. Sabe por quê, Isabelle? Eles tinham um ponto estratégico, tá? Os policiais foram ao local onde esses bandidos já estavam escondidos. Ou seja, foi uma operação muito equilibrada, né? Já sabiam do foco desses traficantes. O que aconteceu? Houve mais confronto, porque, logicamente, sem o helicóptero, os traficantes atacaram em diversos pontos daqui. Infelizmente, um morador foi vítima de bala perdida, ele foi socorrido em um hospital da região e, graças a Deus, ele passa bem. Mas a situação aqui, Isabelle Benito, ainda é bem grave, tá? Ou seja, os moradores estão circulando. Para eles, isso faz parte da rotina, mas estamos com vários policiais militares e vários policiais civis cercando diversos pontos para mostrar a esses traficantes que aqui no Rio de Janeiro não é abrigo para criminosos. Então os policiais continuam à procura desses bandidos, Isabelle Benito. A gente está mostrando ali, Carlos Augusto Nogueira está aqui comigo, boa tarde para você. Mas, Fala, Carlos, amiga, boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer, antes de eu falar contigo, eu vou mais uma vez com o Jackson, porque o Jackson traz a informação. Logo pela manhã, quando eu vi esse tiroteio ainda de madrugada e vi os traçantes não é da polícia, traçante é de traficante que faz o poder, que não dá não dá potencial mais forte, apenas essa imagem aí, apenas para ele assinar que ele tá dando tiro, seja contra a facção rival, seja contra a polícia, que são os traçantes que a gente vê nas imagens. E aí eu pensei, mas não tem polícia que entra de madrugada, é uma disputa de território? Aí o Jackson fala, as tropas de elite chegaram e entraram às 4 da manhã, que ainda tá de noite. Então dá para imaginar o revide desses bandidos, essa troca de tiro. Agora, Jackson, você consegue ter uma informação correta, porque a gente tem, não é todo dia, ainda mais que a gente sabe, diante das operações restritas, que você entra no Complexo da Penha, Vila Cruzeiro, você entra no local sensível onde você está, da Vila Cruzeiro, com tropas de elite, da civil e da militar, BOP, CORE.
Qual é o principal objetivo? Mais uma vez, porque a última vez que entraram aí, saíram com grandes nomes ligadas a essa facção, mas que vieram de fora, estavam no complexo da Penha. Existe um objetivo certo dessa operação? Provavelmente existe, mas já chegou a informação até vocês? Sim, Isabelle Benito, o objetivo é prender traficantes de outros estados, entre eles o Sidmar Soares dos Santos, o Bolota e Manualdo Falcão Costas, o gordo, que também está escondido aqui no Complexo da Penha. Vale lembrar também, Isabelle, que na semana passada, traficantes de outros estados tentaram também, Isabelle, explodir uma agência da Caixa Econômica na Ilha do Governador. Você lembra disso? Houve uma explosão, um traficante morreu e 11 bandidos foram presos. Só que aqui no Complexo da Penha há pelo menos 11 traficantes que vieram de outros estados para se abrigar aqui. Isso só aqui no Complexo da Penha. Fora complexos do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio e em outros lugares também, principalmente ali também no Complexo da Maré. Então, Isabelle, olha só, é uma região bastante complicada porque há várias casas em cima e, segundo informação dos traficantes, deitaram na laje e começaram a atirar porque eles perceberam que não tinha helicóptero. Então eles começaram a atirar contra os policiais. Logicamente, os policiais se abrigaram e depois a tropa avançou à procura desses bandidos. Eles continuam se escondidos nesta região e a polícia ressaltou, Isabelle, que são traficantes que trocam experiências técnicas, do crime organizado. Por exemplo, como explodir um caixa eletrônico. Eles trocam armamentos pesados também. São traficantes do Comando Vermelho. Aqui no Complexo da Penha são bandidos que também cedem armas, metralhadoras, fuzis, .50, que existe sim aqui nesta região. Portanto, os policiais continuam atrás desses criminosos, Isabelle Benito. Agora a história costura toda. O SBT Rio te mostra, nesse momento, ao vivo do lado esquerdo, o ponto estratégico onde os bandidos conseguem ter uma visão muito íngreme, que é uma dificuldade em comunidades, quando você tem a visão do traficante de cima para baixo, do lado esquerdo, logo que os policiais entraram. E agora começa na minha cabeça a história, já senti essa informação e agora Jackson confirmou, de que aquele assalto na ilha na semana passada, do qual a gente viu mais de 30 bandidos que foram para a explosão, e chega a Polícia Civil muito em cima, pessoal da Draco, se eu não me engano, que chega muito em cima, que tinha informação dos caras, é porque estavam monitorando os caras. E aí a gente pensou, mas pô, foi explosão da Caixa Econômica, sempre a Polícia Federal, o que a Draco estava fazendo? Não estava de bobeira, estava em cima dos caras. Isso deve fazer parte já de uma investigação com inteligência e investigação da Polícia Civil, que percebeu e agora costura tudo, você tendo a história de que parte desses bandidos voltar para onde estavam, que eles estavam no Complexo da Penha. Por isso uma operação como hoje, porque eles já estavam no radar da Polícia Civil. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Isabelle, a polícia ela faz um monitoramento constante das principais facções, dos principais locais onde há criminalidade, etc. Há um monitoramento constante. O serviço de inteligência, movimentação desses caras. da movimentação de patrimônio, movimentação da pessoa, de parente, etc. Várias coisas. E para você ir 4 horas da manhã com as 2 forças de elite do Estado... Não é para qualquer coisa, não. Para você ir para uma região extremamente conflagrada, sem um planejamento, não sei se houve um planejamento prévio, mas sem um planejamento muito prévio, é porque realmente a informação era muito quente, o negócio era muito bom, e teve que arriscar tanto a tropa quanto os moradores de bem que ficam no meio desse fogo cruzado. Essa é a realidade. Tá, não é à toa que entra 4 da manhã, sai. A polícia não sabe que vai ser recebida isso, dessa guerrilha aí, como o Renovado falou. Sabe que vai ser recebido. Você tá vendo aí os traçantes? Bota aquela, além do traçante... Você tá falando do traçante, aquilo ali, Isabelle, você falou bem, é um materialzinho pirotécnico que tem na ponta da munição. Que não potencializa, mas marca território. Que não é só para marcar, não, que quando a pólvora queima, ela inflama esse material e aí tem essa chama. Dá essa cor. Serve até para você direcionar a tropa, tá? Eu só quero a primeira imagem que abriu o SBT Rio, porque o rajadão dado é no momento exato em que as forças policiais entram na comunidade. Eu vou ficar quieta, esse?
Exatamente, no fundo, a polícia que não pode ter aquela goiabada, você vê a polícia tá, e você vê esse mais forte, que é quem filma, tá próximo ali, que é o trrr, que é o traficante. A imediata resposta. E depois vem os traçantes, que daí a gente já sabe que são os traficantes. Essa imediata resposta desses bandidos me faz a leitura de que foram pegos de surpresa, mas não adianta. A polícia sabe que nessas localidades não vai ter como pegar um bandido, só se for de forma muito milagrosa. Aconteceu esses dias, num bote de pegar o cara no momento certo, numa coisa. Não é costume nesse horário também. Exatamente. Não é costume. Acho que é uma informação muito quente. Muito quente, tentando pegar de surpresa essa informação muito boa. Sabendo que iam ser recebidos a muita bala, eu vou ser sincero para você. Eu tô há 22 anos, 21 anos, né, na polícia. Se eu fui a 20, 30 operações, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, foi muito, tá? Talvez porque tenha menos gente na comunidade, na favela, sabe que vai ter? Na DRAI, na DRFA, a gente ia muito, mas assim, é muito pouco, porque você arrisca muito a vida do morador e do policial. Sim. Tem que ser uma coisa, e para você entrar na Vila Cruzeiro, você não entra e já chega no objetivo. Você vai ganhando a comunidade. Então você, mesmo que a informação seja muito boa, mas que seja a 100 metros de você, até você chegar nesses 100 metros, o cara já fugiu. Sim. Porque a informação não fica boa, porque o cara já fugiu. Então, até você chegar nesses 100 metros, é um tiroteio muito intenso. Um tiroteio intenso que a polícia vai avançando e tem a preocupação com a vida do morador, assim a gente espera. Eu quero só mostrar onde Jackson Silva tá, porque tem mais de 3 anos, Jackson, você tá aí, você mostrou o absurdo que foi a primeira denúncia, foi até material, a sua denúncia exclusiva aqui no SBT Rio, gerou reportagens em outras emissoras que não chegaram até onde você tá. Mostra que é uma cabine blindada da UPP, eu lembro que ele na época mostrou, e o Jackson mostrava que tinha essas, como trincheira de guerra. Eu não sei, tá vendo esses pneus aqui ao fundo, próximo a esse prêmio? Aqui ficavam sacos de terra, como se fosse guerra. E eu lembro que o Jackson fez a reportagem e ao fundo da rua, onde ele tá de costas, que agora tá com tranquilidade, esses pneus eram usados. Eu me lembro que na época, não dá para resgatar a imagem agora, o Jackson mostrou como se ele tivesse como correspondente de guerra, e que não é diferente. E lá no fundo da rua, Carlos, tá vendo bem aqui, ó? Aqui no finzinho da rua, ameaçando já aqui, os policiais ficavam, porque aqui tinha os traficantes. E os policiais, eles tinham uma localidade. Com a unidade, polícia pacificadora, eles tinham, a viatura não podia chegar pela rua principal. Era isso, lembra, Jackson, que você mostrava? Aqui, ó, ficavam atrás disso com sacos de areia. Era mesmo com a cabine blindada, porque os próprios policiais falavam que os traficantes mandavam ameaça o tempo todo nessa localidade. Não era, Jackson, exatamente desse local? Exatamente isso, Isabela. Na realidade, essa cabine, mostra de Pedro Mota, por gentileza, ela não era blindada. Após a nossa equipe de reportagem do SBT Rio denunciar que os policiais estavam vulneráveis, né, a traficantes que atiravam a todo momento, aí colocaram essa cabine blindada e também colocaram essa barreira de concreto para proteger os policiais. Agora, a situação aqui não mudou com relação ao perigo, com relação aos traficantes. Você pode observar, Isabela, aqui, ó, mostra aqui, Pedro Mota, há várias marcas de tiros, porque os policiais se protegem, mas os bandidos continuam atirando para que a polícia saia daqui. Agora, só para contextualizar a ousadia desses bandidos, agora vem para mim, Pedro Mota, eles ficam, Isabela, exatamente nessa rua. Já ficavam antes, a gente tinha denunciado que eles colocavam um sofá ali na frente, nessa rua, e de lá com fuzis e com um radinho ameaçavam os policiais e também chegaram a ameaçar a nossa equipe de reportagem. Agora, hoje, nessa imagem, quem está vendo agora, vê ali, ó, um homem do BOP, da tropa de elite da Polícia Militar. Então, hoje a polícia está ali, portanto, os traficantes não estão ali agora. Mas a realidade é essa, os bandidos ficam exatamente nessa rua e continuam ameaçando os policiais militares a todo momento. Detalhe, tá? Ameaçam os policiais militares que estão armados. Então você imagina só, e quem mora aqui, será que fica como? São reféns desses bandidos que vivem, né, fortemente armados, oprimindo quem mora nessa região, Isabela e Benito. São 8 horas já, colocam as imagens aí, ó, e deixa eu ouvir mais um pouquinho, por favor.
que são registro de moradores. Isso daí são os moradores. Senhor, misericórdia, meu Senhor do céu. Misericórdia, porque é uma chuva de bala. É uma chuva de bala. Tudo que você está vendo é sob a ótica do morador. Do céu ainda está escuro. De você saber que você está passando café e você não sabe se pode ir para casa. Olha só o traçante passando muito próximo ao teto da casa das pessoas. Ó, esse tum-tum é a polícia, esse tá é o traficante. Como é que você mora num lugar desse? São 8 horas nesse momento já de operação, onde a gente tem uma segunda etapa, Carlos Augusto pode explicar melhor pra gente, no qual você tem as duas forças especializadas que entraram em confronto com esses traficantes logo nas primeiras horas. Esse é o momento onde se estabiliza, onde você consegue ver o cara do BOPE lá no local, onde, se ele sair, amanhã já tem o cara do tráfico. Mas nesse momento, eu falo como repórter, nesse momento eu imagino para o morador, mesmo que você mostre que não tenha tiro, você sabe que o risco é iminente de você ter um pipoco de novo, porque os traficantes que estavam ali não conseguiram fugir. Eles estão em algum lugar. E aí começa essa fase que você falou. Que é a fase complicada de qualquer momento. Você faz uma varredura, que você vai procurando aqueles que você foi procurar e não achou. Entra em casa, como é que faz? Entra em casa, pede a anuência do morador, às vezes tem mandado para revistar a casa. Às vezes tem morador sequestrado às vezes vai casas. Com falta de educação, por isso que muitas das vezes o morador não apoia a operação, porque o policial às vezes não tem, todo lugar tem gente boa, tem gente ruim, então o policial chega de uma forma que o morador não deixa, faz de tudo para atrapalhar o trabalho, porque o cara é grosseiro. Então assim, é a fase agora de você procurar aquilo que você foi, queria pegar de surpresa e não pegou. Exatamente. Agora eu acho que a polícia já sabia que ia ser o pipoco, mas eu não acho tem que jeito. está encurralado em algum lugar. Não tem como pegar fácil aí, não. Às vezes, Isabelle, você tem que ficar sopesando se vale a pena. Para você ir num horário desses, com as duas forças, etc., devia valer muito a pena, logicamente, que se sou eu, não falo por que eu fui lá. Porque senão, quem está sendo monitorado vai descobrir que está sendo monitorado. Por meio da mídia. Eu não falaria, mas é um trabalho assim que envolve assim muita força, muita coragem, que, repito, pode prejudicar o policial, pode prejudicar o morador. Tem que valer muito a pena, Isabelle. Então eu acho, pelo que a gente está vendo, que a estratégia é sufocamento. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Jackson, faz o seguinte, se atualiza aí, tenta com as suas informações. Tá ficando pronta a reportagem do Jackson com mais imagens dessa madrugada. Tá aí a Draiquinha trazendo, isso é demais já. Por isso que eu tenho muito medo de morar em comunidade. A gente sabe, por isso a voz é do morador, a imagem é do morador, a imagem de correria do morador. Daqui a pouco o Jackson Silva volta ao vivo e a reportagem completa para vocês aqui e mais. Fico muito agoniado, Isabelle. Fico muito agoniado. O desrespeito teve um baleado, né? Sabe como é que você acaba com o tráfico ali, com a operação? Se a polícia, eu sei, tudo bem, gente, tem as suas mazelas, mas se a polícia tivesse o apoio do cidadão, se a polícia às vezes não fosse traíra e o cidadão realmente ajudasse, em uma hora o cidadão tá aqui, tá ali, no beco tal, se acabava, isso me deixa agoniado, essa falta de confiança na polícia, acabaria com o crime no Rio de Janeiro. É muito difícil uma situação como essa que a gente queria, mas é muito difícil, né? Daqui a pouquinho o Jackson volta e mais imagens do tiroteio, do terror. Já são 8 horas de operação das forças especializadas das duas polícias do Rio de Janeiro no Complexo da Penha. Qual seria a motivação? Eu acho que o negócio está, se fechando e por isso não há estabilidade nenhuma de terreno por ali. O repórter Jackson Silva conta todos os detalhes da madrugada e do dia de hoje. Rodou. Balas traçantes rasgaram o céu em mais uma madrugada no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Começou, hein? O som da violência ecoa na Vila Cruzeiro e em outras favelas da região. Só calibre grosso, pô. Essa é guerra. Misericórdia, meu Senhor do céu. Tudo começou ainda na madrugada.
A ação foi desencadeada pelas tropas de elite, das polícias civil e militar. Homens da Draco também ajudaram. Os traficantes atacaram e os policiais reagiram. A operação começou por volta das 4 horas da madrugada. Foram mais de 6 horas de intensa troca de tiros. Os traficantes tentaram fugir e foram surpreendidos por homens do BOPE e da CORE. E o confronto ficou mais intenso. Um morador, identificado como Fábio Gomes, foi baleado no braço e socorrido em um hospital da região. Tô dentro de casa, fui ao banheiro e quando eu voltava pro meu quarto, eu tomei um tiro no braço. Eu não sei se a bala tá alojada, fui de raspão. Eu sei que eu perdi sangue, tentei fazer um tourniquet aqui no meu braço. Apesar do medo, ele consegue sair de casa e é socorrido por um morador numa moto. Peguei ele lá agora, tô levando ele lá no hospital. O estado de saúde dele é estável, mas o confronto ainda continuava no complexo da Penha. Moradores correram para se proteger dos tiros. A ação teve como objetivo prender traficantes de outros estados. Os bandidos buscaram abrigo nas favelas da Penha e em outras comunidades do Rio. Os tiros não paravam. A tropa também buscou por criminosos que tentaram roubar a agência da Caixa Econômica na Ilha do Governador, que também fica na Zona Norte. A ação dos bandidos aconteceu na semana passada. O grupo usou explosivos para explodir os caixas eletrônicos. Um bandido morreu e 11 foram presos. Eles são da Bahia, da Paraíba e de Minas Gerais. Na operação desta terça-feira, escolas não abriram as portas no complexo da Penha. A todo momento, veículos blindados circulam pela região e os policiais estão à procura dos traficantes. Foi mais um dia violento em áreas controladas pelo poder paralelo. Rapaz, o que voou de munição aí, né? Desde a madrugada. Ô, Jackson, rapidinho contigo, que eu sei que você não tá, né? Tá seguro, mas não pode ficar muito tempo. O Caveirão não vai ficar tanto tempo na tua frente aí, essa é a realidade, né? Fala pra mim, deixa eu te perguntar uma coisa. Foram quantas horas exatamente de tiroteio? Qual a situação agora? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, todo o complexo da Penha houve troca de tiros desde as 4 horas da madrugada. Para ter uma ideia, Isabelle, foi tanto tiro que os policiais se jogaram no chão. E, infelizmente, até um cachorro que passava no meio do tiroteio foi baleado e morreu a poucos metros daqui. A gente continua com patrulhamento sendo feito nessa região, policiais da UPP, da Vila Cruzeiro, vários veículos blindados, portanto, essa operação já está acabando. E aqui na frente, os policiais também do Parque Proletário conseguiram apreender materiais. Vamos mostrar ao vivo nesse momento. Há muita quantidade de maconha, tá? Vários tabletes de maconha e também potes ali, né, para botar cocaína. Nesse momento, ao vivo, mostrando, né, essa maconha que foi apreendida aqui no Parque Proletário. Policiais da UPP do Parque Proletário conseguiram apreender esta maconha, portanto, eles vão sair daqui e vão levar imediatamente para a delegacia da região. Por isso, não podemos mais demorar aqui, Isabelle, porque, logicamente, o tráfico de drogas não gostou nem um pouco dessa operação, quando os policiais entraram e sufocaram o tráfico de drogas nesta região. Nesse momento, a gente acompanha vários policiais do BOPE e outros policiais militares que cercam o local. Homens da CORE também estão em outros pontos estratégicos, mas a operação já está acabando. Portanto, Isabelle Benito, nós vamos sair daqui até mesmo por uma questão de segurança. Eu volto com você. Até na sua voz eu conheço a sua atenção, eu sei que você tem que sair, mas bota o dedinho na tela que eu quero falar agora com você, tá, Jackson? Me revoltou muito e assim, primeira coisa que eu quero fazer aqui, enquanto eu puder falar, é o seguinte, não mexe com os meus, ainda mais quando os meus têm razão. Cadê o Jackson? Bota ele na tela, eu sei que ele tá desesperado pra sair. Ontem cadê você? Ontem eu vi a imagem, vi muita gente postando, eita e tudo mais.
você lá no Jacarezinho não vem esperar desligar a televisão para querer fazer, porque um público assiste a TV aberta e tem público de internet que só acredita em internet. Jackson Silva ontem botou a mulher ao vivo, falou com o cartaz na mão, ele deu razão, falou da situação dos comerciantes, falou isso tudo. E depois, quando desligaram a televisão, te hostilizaram porque queriam lacrar na internet. Alguém ligou o celular e ficou de... Você dá voz pro povo e o povo sabe que você, além de corajoso, você dá voz. Você é um repórter que tem suas fontes policiais, mas você entra na comunidade porque você dá voz. Aquele povo não representa o povo da comunidade. Você, seu cinegrafista, você foi muito calmo, sabe da situação, mas você foi exposto na internet como se não tivesse dado voz. Mentirosos para lacrar a internet. Ele não só entra ao vivo dentro da comunidade, como ele bota as manifestações e os cartazes das mães ao vivo, né, Jackson Silva? Então, meu apoio a você, que a gente tem muito mais gente que assiste a gente que esses babaca que espera parar de gravar para ficar inventando coisa e fazendo vídeo editado e cortado para ganhar like na internet. Jackson. Isabelle, toda vez que a gente faz operação policial, a gente sempre entra na comunidade para dar voz ao morador. Até alguns moradores aqui, inclusive, do Parque Proletário, me perguntaram: você não tem medo de entrar aqui? Porque eles sabem quanto é perigoso essa região. Eu falei: gente, a gente tem medo, o medo te limita, né? Até onde você pode ir. Mas com policiais militares que estão aqui, a gente consegue ficar um pouco mais seguro. Então eu fiquei bastante triste porque a gente entrou lá no Jacarezinho, a gente falou com o morador, deixei bem claro que eles sofrem todos os dias, tá, Isabelle? Inclusive a moradora falou também sobre isso, que o Dia das Mães foi um dia de terror, um dia de inferno, com muito tiro. Agora, tem que separar as coisas. Eu falei para ela: olha só, a polícia, ela entra com um objetivo. Se alguns policiais militares excederam, vocês podem falar desses policiais, sim. Sim, falamos Agora, aqui. nós não vamos dar voz a traficante. Não vamos dar voz a traficante. Se tem algum morador que está meio que imbuído pelo tráfico, não podemos fazer nada. Nós podemos falar, sim, com um morador que sofre diariamente nessas comunidades cercadas pelo poder paralelo. Agora, tráfico e milícia, jamais, Isabelle Benito. E mais, eu vi a pessoa que usou, porque tem esses trastinhos que fica com o celular, a hora que você desligou a câmera, começou a gravar, te usou e usou aquelas mulheres também. Um absurdo, uma covardia. Ficou inflando, falando, sendo que você tinha acabado de entrevistar a moradora, acabado de falar o dia triste. Eu comentei aqui o dia triste da moradora, olhando pela voz do morador. Mentiroso quem citou aquilo contra o meu repórter que tinha acabado de dar a voz. Quero ver ser corajoso para botar a cara e ficar falando em televisão aberta. Então toda a minha solidariedade a você e ao repórter que estava lá, que foram acusados. Vocês tinham acabado de dar a voz. Aí a pessoa é mentirosa, mau caráter, e espera vocês desligarem para começar a gritar com você dentro da comunidade, para ficar lacrando na internet, na bolha dela. Foi difícil, mentirosa. Tá? Foi difícil, você foi corajoso, mas eu tô aqui para te defender de gente mentirosa, de gente lacradora, que não tem cara para botar a cara e fica usando os outros. Usando o pobre que sofre e usando o repórter ali, que tá ali para fazer o trabalho dele. Ainda mais você, que é um cara que entra em comunidade, que dá a voz, que luta pelo morador. Um beijo no seu coração e também do seu cinegrafista. Ninguém vai falar em cima do meu repórter e mentir para lacrar internet. Covarde, babaca, lacrador. Isso sim é lacrador. Seja de qual lado for, eu vou falar aqui. A gente mostra a verdade, a gente dá voz pra todo mundo. Tchê-tchê falou agora, a gente entrevista delegado que tá aqui, a gente entrevista a polícia. Então para de ser, bota a tua cara, safado, querer viralizar em cima do meu repórter. Um beijo pra você, Jackson Silva. Toda a minha solidariedade, a comunidade sabe quem é tu, acompanha teu trabalho há muitos anos. Fala que seu dedinho tá levantado. Para Isabelle Benito, eu quero fazer uma homenagem, né, um agradecimento ao Dr. Carlos Augusto Nogueira, que na semana passada me deu um queijo de presente, Isabelle Benito. Não te deu não, mas me deu, tá? Não me deu ali não. em frente ao SBT. Só Então me eu dá quero declarar fome isso aqui. para quem tá assistindo o SBT Rio. O delegado, que é comentarista do SBT, me deu um queijo de presente. Muito obrigado, Dr. Carlos Augusto Nogueira. Estava ótimo o queijo e minha mãe também adorou, tá?
Deixa eu só falar aqui, ó. Valeu, obrigado. Tu viu a validade? Porque ele é desses. Que isso, ele nós olha, compramos- dispensa, vê se tá vencendo e quer agradar os outros, Não deu né? nem tempo. Porque o político não sai de dentro dele, Não deu nem tá? tempo. É. Não deu, pô, Olha teu não deu, queijo. não deu nem tempo. É um mineiro que vende ali na Quem frente. mexe no teu queijo? É um mineiro Ah. ali na frente. Eu compro uns biricutico, mineirinho bala. aqui na frente? É, Ai, é mineirinho. bom demais. Ah, tá esculachando o queijo do mineiro. Ai, tá... o mineirinho é ah, bom demais. tem uma Beijo, condiçãozinha. Jack. Tem uma condição no queijo do mineiro, tá falando isso. Ai, o mineirinho. Tem uma condição no queijo do mineiro. Isso é Aí o proteína. cara passou ali, eu notei que ele olhou pro queijo, o queijo olhou pra ele, coisa, eu falei, irmão, vai, quer, toma, meu irmão, vai final de semana, brinca, vai com a mamãe, Eu tira uma ganhei. onda, Cadê com a meu queijo? goiabada Cadê aí. meu doce de leite? Hã? Cadê? Quero Eu não saber. posso, né, que eu tô dieta, vai o Jackson. Quem mexeu no meu queijo, Carlos Augusto. Valeu. Gravata amarela. Obrigado, tá Jackson. Todo... Tá Um beijo, ficando magro. beijo, meu irmão, você merece Tá- muito mais, você é Beijo, muito bom. Jack.